dias de 2024 estejam sendo mais próximos do nosso Deus do que sempre foram, entende? E nós esperamos que este ano de 2024 ele possa ser aquele ano aonde o movimento adventista mais vai se aproximar daquele ideal que o nosso Deus deseja. Amém? Então, gostaria de cumprimentar a todos, desejando que um dia excelente seja esse, entende, para cada um de nós. E também gostaria de agradecer a irmã Nayara pelo convite e também a todos aqueles que estão aqui conosco, especialmente ao nosso Deus, entende, que ainda continua se servindo de elementos e de instrumentos, entende, que eles são tão frágeis. Muito bem. Hoje, então, nós vamos tratar de um assunto de que nós gostaríamos muito que todos os púlpitos adventistas, eles também, entendeu, tratassem, entendeu, com outras palavras, de que outra forma, e que cada um de nós pudesse ter também esses conceitos bem firmes nos seus corações, entendeu, e também como motivação da vida. Qual é que é, de fato, a mola propulsora? O que entende que faz, entende, com que um cristão atue. Ellen White nos chama a atenção para os motivos que eles estão impulsionando as nossas ações. Ela diz que nós deveríamos examinar os motivos. E, de fato, então, isso significa nós fazermos um exame do nosso próprio coração. O porquê é que nós estamos fazendo isto? Uma vez, entende, nós até estávamos fazendo uma preleção e damos para essa preleção, o título é o porquê que nós devemos, então, obedecer. O porquê obedecer a Deus. E eu me lembrei de que nós conduzimos este assunto mais ou menos dentro da mesma lógica que vocês, então, vão acompanhar aqui junto conosco. Por qual razão é que um cristão deseja cumprir a lei de Deus? Então, nós sabemos que, basicamente, tem dois motivos fundamentais. Ou seja, alguém pode estar desejoso de cumprir os mandamentos de Deus visando algum benefício. Ele quer ir para o céu, ou ele deseja entender algo entender, positivo dentro da vida. Vocês lembram entender, que os quatro, né? Os quatro amigos do Jó, eles tinham entendido uma ideia seguinte, eles disseram, existe um jeito da gente controlar o nosso Deus, é só a gente obedecer. Se a gente faz as coisas retas, ele faz as coisas retas para nós. E o Jó também pensava assim, mas quando o Jó começou a entrar em dificuldade, o Jó começou a pensar e disse, para lá, esse negócio não é bem assim, porque eu não fiz nada errado e está me acontecendo toda essa leva de desgraças aqui, e isso entendeu, não está de acordo com aquilo que acreditavam. Então, eu creio que o livro de Jó, ele é um livro onde é relatado a conversão do Jó. O Jó também pensava daquela forma e logo em seguida ele estava verificando que não era desta maneira. E depois nós tivemos, então, o nosso Jesus Cristo, e ele vai no Sermão do Monte e diz, bem-aventurados sejam vós quando vocês forem perseguidos. Mas, basicamente, nós temos, então, dois motivos fundamentais que impulsionam o cristão a ser um guardador da lei de Deus, de fazer a vontade de Deus. Um é aquela obediência que visa um benefício próprio. E outro é aquele, entende, que seria o ideal para cada um de nós, é aquela obediência cristocêntrica, fazer tudo por amor ao nosso querido Deus e Pai. E agora, entende, quando alguém vai e ele se detém a ler a Bíblia, ele vai encontrar, por exemplo, no livro de Deuteronômio 28, aonde Deus diz o seguinte, olha, se vocês forem obedecer, está aqui uma lista de bênçãos. E se porventura vocês não forem obedecer, eis aqui uma lista de maldições. Isso aí poderia levar alguém a dizer o seguinte, bem, eu então vou obedecer a Deus, por causa que o próprio Deus nos diz que vai nos abençoar assim, 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 assim. Alguém poderia compreender desta maneira, porém,
nós devemos ter como um princípio fundamental, e nós devemos entender, como adventistas, amadurecer dentro desse sentido, de que quando Deus nos dá um mandamento, ele tem um objetivo em relação a nós. Mas esse objetivo em relação a nós não devia ser aquele que nos leva a nós mesmos fazermos as coisas. Ou seja, eu tenho um objetivo em obedecer e ele tem um outro objetivo em nos mandar obedecer. Então, nós podemos ter, então, esta obediência, ter que ela fosse, entender, uma obediência que visa o bem próprio, ou visa, entender, algum interesse meu particular, e eu poderia, entender, eventualmente, ter aquele outro objetivo, que é aquele mais nobre, e que eu creio, entender, que, de fato, é aquele objetivo que devia ser a mola propulsora, entender, que nos leva a obediência, o porquê entre que nós devemos, então, obedecer. E cada um de nós deve, então, particularmente, fazer este exame e continuar fazendo este exame, de qual é o motivo que, de fato, nos leva a ir para o campo, ao regime alimentar, à reforma de saúde, à reforma disso, porque nós estamos naquele processo do reavivamento e reforma. Então, o porquê que nós estamos fazendo essas reformas. Se o motivo não for por amor ao Pai, eu creio, entender, que nós estamos ainda naquele princípio, ainda naquele começo da nossa experiência com Deus. Aquele motivo que nós consideramos agora, entender, como um motivo equivocado, ele foi realçado por Jesus Cristo quando, no livro de Lucas, no capítulo 15, Jesus Cristo se refere ao filho mais velho daquele pai que havia recebido de volta o filho pródigo. Ele vai para o pai e diz o seguinte: eu te servi durante tantos anos e o senhor nunca me deu nenhum cabrito. Ou seja, ele estava sendo motivado à obediência, a servir o pai, para ganhar alguma coisa, para ter benefícios para si próprio. Então, Jesus Cristo, muito suavemente, de forma bem velada, ele nos chamou a atenção a respeito desta obediência, que se fosse entre uma obediência egocêntrica, ele então nos chamou a ter atenção com aquela experiência, aquele tato que ele tem, e ele o fez de uma forma bem suave. Ele apenas relatou entre o que aconteceu e o porquê entre que o filho mais velho estava indignado com a recepção que o pai tinha feito para o filho mais jovem, aquele entre que havia desperdiçado todos os bens. Então, o que nós lemos no livro de Coríntios é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora, então, vamos falar um pouco, então, desta obediência altruística, essa entre que devia ser a mola propulsora nossa. E quando nós, então, vamos fazer este tipo de análise, quando nós vamos, então, verificar quais são, entendeu, os nossos motivos, nós devemos, então, ter em mente de que nós devemos obedecer para fazer o bem ao nosso Pai. Porém, nós dizermos que estamos fazendo o bem ao nosso Pai, sem entender por que nós estamos fazendo o bem, ora, isso então não faz muito sentido, né? Nós deveríamos entender, obedecer a Deus de uma forma inteligente, sabendo que nós estamos fazendo o bem ao nosso Pai. Por quê? Porque amar significa fazer o bem. Esses dias atrás eu ouvi entre alguém que estava discorrendo a respeito do amor, e ele estava confundindo e colocando o amor como sentimento, entendeu? Ele estava dizendo, entendeu, que junto com o amor devia ter o sentimento, como se fosse assim, quando um namorado, entendeu, ele diz assim: eu amo a minha namorada, porque ele sente um sentimento com relação, ele gosta daquela pessoa e tal, entendeu? Mas isso entendeu, ainda está assim, envolvido em alguma coisa, entender, que visa entender o benefício próprio, às vezes, e na maioria das vezes, eu creio. Então, quando nós vamos dizer assim que nós estamos fazendo o bem ao nosso Pai, então nós estamos, de fato, amando o nosso Pai. Porque entender que nós devemos tirar fora totalmente o sentimento
quando nós falamos no amor, aquele amor entre que Deus deseja de nós. Porque se você pega todos os mandamentos e você verifica, você não vê interessentimento em nenhum deles. Você deve, apenas você vê, digamos, com relação ao próximo. Você deve trabalhar, você deve obedecer aos pais, você não pode roubar, não pode adulterar, não pode xingar ninguém, não pode, assim, querer se apossar das coisas dos outros, não pode cobiçar as coisas dos outros. Nisto não tem sentimento, nisso apenas tem razão, apenas tem lógica. Então, amar dentro do sentido bíblico, quando Deus diz o seguinte, amai os vossos inimigos, ele não está dizendo o seguinte, gosto do seu inimigo. Não, ele apenas está dizendo o seguinte, você deve fazer o bem a esta pessoa, ainda que ele lhe faça o mal. Há pouco entre nós ouvimos o irmão Roberto falando a respeito lá daquele senhor, entre o nosso irmão, que agiu de uma forma incorreta com ele, e ele deu carona para ele, ele fez o bem, entendeu? Independente daquilo que a pessoa faz. Entendeu? E o nosso Deus é exatamente este. Ele olha para nós sempre com olhos compassivos, e quando ele olha com olhos compassivos, ele continua fazendo o bem para nós, independente daquilo que nós estamos fazendo. Então, esse é a diferença que existe entre aquele amor egoísta, né, aquele amor que visa, entre aspas, né, aquele amor que visa o bem próprio, e aquele amor, então, que é incondicional. Ele faz o bem porque esta é a característica de Deus, e esta é a característica de Jesus Cristo, quando ele está vivendo a sua vida em nós. Ele faz o bem independente da forma como ele é tratado. Muito bem, então eu creio entender que se nós compreendermos que nós devemos então fazer o bem ao nosso Pai, então nós devemos pedir também, assim, entendeu? Mas ele está precisando de alguma coisa nossa, entendeu? O grande Deus, entendeu? Aquele que fez o universo, aquele universo que nós sabemos, ele é tão grande, entendeu? Que nós não temos capacidade de imaginar a extensão dele. Porque se alguém diz o seguinte, eu vi isso entre os cientistas dizendo que para a luz, que anda a 300 mil quilômetros por hora, ela demoraria alguma coisa perto de 93 bilhões de anos de ir de uma extremidade do universo ao outro. Então, isso aí é uma extensão tão grande. Então, este nosso Deus, que tem todas as suas condições, que nós conhecemos como alguém que é onisciente, onipresente, onipotente, que ele esteja precisando de alguma coisa de nós, é algo em que nós devemos, de fato, considerar se de fato é assim, e se nós compreendermos que é assim, então nos alistarmos junto com aqueles que vão, de fato, obedecer a Deus por amor. Eu pus, entender, nesse livro de 2 ou 3 exemplos do que significaria, entender, alguém manifestar amor ou fazer o bem a alguém, entender, que está em necessidade, entender. Por exemplo, tem aí a parte da mãe, entender, que está amamentando o filho, logicamente está fazendo isso porque o filho está muito necessitado do alimento, ou alguém, entender, que está atendendo a alguém, entender, que está com muita fome, que bate à porta, então ele pode estar então querendo amá-lo, está desejoso e disposto a lhe fazer o bem, quando ele o atende, quando ele lhe dá o alimento, não para se livrar desta pessoa, mas apenas porque ele olhou e viu, entender que aquele também é um dos irmãos de Jesus. E lembrando que Jesus Cristo disse o seguinte, quando vocês fizerem o mínimo de coisas para qualquer um deles, vocês vão ter a sua recompensa, porque vocês acabaram fazendo aquilo para mim. Entendeu? E nós sabemos, entender, da ligação que existe entre Jesus Cristo e qualquer outro ser humano. Então, quando nós, então, vamos a esta ideia, nos pedindo, entender, o porquê, entender, que Deus está, entender, precisando de nós, e que nós, entender, seres humanos ínfimos e pecadores, alguém, entender, que sabe bem, entender, a nossa condição, porque quando nós verificamos o nosso Deus falando do planeta Terra, ele fala, entender, que o planeta Terra, para ele, entender, ele tem tanta
ele significa tanto quanto um pingo que cai do balde, como um grão de pó da balança, ou seja, o planeta Terra já é, entende, para nós é muito grande, entende? Porém, para Deus, ele diz, dentro do meu universo que eu criei, o planeta Terra significa para mim como se fosse um grão de pó na balança, ou seja, significa muito pouco. E quando nós, então, que dentro da planeta Terra somos tão pequenininhos, e que nós, então, tenhamos a oportunidade, que nós tenhamos, então, agora o privilégio de fazer um bem ao nosso Pai, um bem que nenhum outro ser, que, a não ser os seres humanos, está em condição de fazer. E o porquê entende que ele está, então, dentro dessa necessidade, nós devemos ter isso gravado dentro da nossa mente, porque você lembra, os 144 mil, ele tem dentro da sua testa, ele tem escrito na sua testa o nome do Pai. E ter o nome do Pai significa que tudo aquilo que esta pessoa, entende? Esse nosso irmão, esse nosso cristão está disposto a fazer, ele está consciente de que ele é aquele instrumento, ele é, entende? Aquela pessoa que pode fazer o bem ao nosso querido Pai, um bem que, de forma nenhuma, aqueles que são os seres criados que estão nos outros mundos, nem os anjos têm condições de agora estarem fazendo. E o porquê disso é que nós encontramos a razão no livro de Romanos, no capítulo 3, aonde diz assim, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas ser declarado inocente quando fores julgado. O porquê entende que tem a respeito disso, entende? Qual é que é, entender a razão de Deus Pai, então, ser julgado? Nós sabemos que, à primeira vista, quando alguém diz o seguinte, ó, Deus Pai está sendo julgado, ele diz, não, não é possível que ele, que criou tudo, agora se deixa julgar pelas suas criaturas. Na verdade, à primeira vista, assim, num relance muito rápido, nós podemos compreender que, de fato, Deus, como é que ele vai ser julgado pelas suas criaturas? Mas, na realidade, cada um de nós está sempre julgando o nosso Pai. Existem alguns que eu julgo um pai amoroso, um pai digno, alguém entende que está sempre disposto, alguém entende que não tem concorrente no sentido de estar fazendo o bem a todas as criaturas que ele colocou e que deu vida. No entanto, existem aqueles outros que também entendem o julgo, entendem alguém, entendem muito severo, alguém entende muito cruel, e nós sabemos que a maneira como nós pensarmos que Deus é, nós vamos ser com as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós pensamos que Deus é alguém, entende, que está toda hora espreitando para nos castigar, ou alguém entende que é avesso, nós vamos entender também ser avesso com as pessoas que estão sobre a nossa jurisdição, ou pelo menos sob a nossa influência. E se nós compreendemos de fato que Deus é um ser compassivo, nós também vamos ter a tendência a sermos muito compassivos com as pessoas que estão ao nosso redor. Muito bem. Então, agora, a respeito dos júris. Então, ela disse assim, para que o nosso Deus seja julgado. E, então, quando ele for julgado, então nós sabemos que o nosso Pai vai se sujeitar a 3 diferentes júris. O primeiro, ele é aqui, ele está agora em andamento, e nós sabemos que quem vai fazer esse julgamento vai ser os mundos não caídos e os anjos que não caíram. E eles vão ser os juízes, e quem é que são as testemunhas? De fato, neste primeiro júri, nós somos, então, as testemunhas. No segundo júri, é quando nós chegarmos lá na pátria celestial, se Deus nos der esta bênção para cada um de nós. Então, lá, quem é aquele que vai ser aos que vão julgar o nosso Deus? Vai ser, então, aqueles que são os remidos. E por que entende que eles vão julgar? Porque aqui, durante a nossa vida, nos acontece uma porção de coisas que elas são muito tristes. E não existe nenhuma pessoa entende, que tem a explicação de todas as coisas, por que é que me aconteceu isto? Porém, quando nós chegarmos lá na pátria celestial,
nós vamos ter, então, a oportunidade de olhar fundo no olho de Jesus Cristo e pedir: Senhor Deus, por qual motivo é que o Senhor consentiu que me acontecesse isto? E nós sabemos que o nosso Pai vai nos dar o porquê. Ele vai nos dizer o que estava atrás da cortina. E nós sabemos que quando ele for fazer isso dali, todos nós vamos dizer aquilo que está no livro do Apocalipse, eu creio no capítulo 15, ou 16, onde o apóstolo João registrou o seguinte: justos e verdadeiros são os teus caminhos, e logo em seguida nós vamos ver um pouco mais ainda a respeito. Então, o segundo júri, ele vai ser lá na pátria celestial durante o milênio. E o terceiro júri, então, ele vai ser com quem? Com aqueles que não vão ter parte na vida eterna. E é por isso, entende, que Deus Pai, então, vai, de fato, ressuscitá-los, para que eles tenham a oportunidade de cumprir aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Todo joelho se dobrará e confessará o nome de Deus, ou seja, aqueles que vão ressuscitar, que vão fazer parte da segunda ressurreição, eles vão ressuscitar para que eles também, que vieram a depor a vida com o punho levantado contra o nosso Deus, agora eles têm, então, a oportunidade deles reconhecerem que Deus foi justo e leal com relação à maneira como ele os tratou. Então, no livro de Apocalipse, então, no capítulo 15, no versículo 3 e 4, esta aqui vai ser a conclusão desses três júris, desses três tribunais que vão, então, julgar o nosso Deus. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ou seja, todas as coisas que Deus que Deus consentiu, elas têm uma razão de ser. E eu gosto daquele pensamento de Ellen White, que ela diz o seguinte, que se por uma aventura nós tivéssemos as informações que Deus tem, nós iríamos escolher para nós exatamente aquilo que aconteceu. E quando, entendeu, me ponho a pensar na profundidade desta citação de Ellen White, eu fico de fato admirado, porque como entende que eu poderia compreender, entende? Como entende que eu iria entender, a, concordar e desejar para mim mesmo para que me acontecesse um acidente, ou que me acontecesse uma doença grave, entende? Então, eu creio, entende, que, ou de vez em quando, algum incêndio, alguma coisa, entende, assim, muito dolorida, entende? Como, entende, que nós apenas não estamos, ou às vezes ficamos muito tristes com aquilo que nos está acontecendo, apenas porque esse pensamento de Ellen White não vem de pronto à nossa mente, porque de fato, ele escreveu assim, que se nós tivéssemos as informações que Deus tem, nós iríamos escolher para nós exatamente aquilo que que ele consentiu. Então, às vezes a gente diz assim, que Deus escreve reto por linhas tortas, mas quando nós chegamos lá na paz celestial, então nós vamos verificar que as linhas não eram tortas, não, elas eram retas, apenas que aqui nós, com a nossa pouca capacidade, com a nossa condição humana, não tivemos condições de ver que elas eram retas, e para nós, de fato, elas eram tortas. Porque quando José ele foi vendido como um escravo, lá, e quando ele foi colocado na prisão, ele de fato devia ter considerado uma coisa muito difícil, e ele mal sabia que aquela situação toda que Deus tinha consentido era o preparo para ele ser o grande comandante e o grande administrador daquele grande país que era onde os faraós estavam. Muito bem. Vamos falar, então, um pouco mais, então, a respeito desse primeiro júri aqui. Ele fala assim, que Deus Pai, então, seria justificado por tuas palavras. E alguém poderia perguntar, mas quais palavras? Ora, a resposta não podia ser uma ou outra, senão as palavras que tem na Bíblia, entende? Por causa do que entre das palavras que tem na Bíblia? Porque o nosso Deus, entende, ele insiste que nós devemos ser cumpridores da lei dele. Ele diz, entendeu? Olha, a paz celestial está reservada para obedientes. Quando nós vamos ler o livro do Apocalipse, 7 vezes nós lemos assim, ao vencedor eu,
ao vencedor, ele de forma nenhuma vai ter lá na paz celestial alguém que não é perfeito, alguém que não é alguém que é irrepreensível. Nós sabemos que quando ele estava conversando, estava falando com Abraão, ele falou: Abraão, você deve ser perfeito, você deve ser irrepreensível. Esta é a condição que ele colocou. E ele também disse assim: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos fazem o mal. Isto são as palavras dele. E agora chega lá, entendeu? O inimigo dele. E o inimigo dele diz, entende, que isto é tremendamente uma falsidade. Seria, entender, algo, entender, que o nosso Deus estaria sendo injusto, ele seria falho e também ele seria falso. Ele seria falho por quê? Porque ele teria feito uma lei que é impossível de ser guardada. Ele também teria feito, ele também seria injusto porque ele estaria exigindo do ser humano algo que o ser humano é incapaz de fazer. E ele também seria falso porque ele diz que isso é possível, mas ele diz: olha, de fato, antes disso é impossível. Isso, então, criou este tipo de controvérsia, e esta controvérsia é exatamente aquele ponto que está impedindo Jesus Cristo de voltar. Jesus Cristo só vai poder voltar quando? Jesus Cristo, quem vai abrir a porta para a volta de Jesus, não serão os desastres, não serão as dificuldades, não será, entendeu, a maldade do ser humano que vai abrir a porta para a volta de Jesus. A porta será aberta apenas quando Deus Pai for julgado, e nós sabemos, então, que neste caso aqui nós somos as testemunhas, nós temos a honra de ser as testemunhas, e nós fomos nomeados desde o livro de Isaías, no capítulo 43, tem 2 vezes onde Deus Pai nos diz o seguinte: vós sois as minhas testemunhas, por causa que, então, nós sabemos que durante 6.000 anos, o inimigo vem colocando sobre o caráter do nosso Deus Pai estas acusações de que ele seria falho, ele seria injusto e ele seria falso por estar exigindo daqueles que vão ter parte da vida eterna que eles sejam alguém que sejam perfeitamente obedientes à lei de Deus. Então, nós sabemos que dentro desta controvérsia que nós estamos vivendo, em 1888, Deus então enviou aquela mensagem que tanto nós temos estima por ela, de como faz para a gente então ser leal ao nosso Deus, como faz para nós sermos aquelas testemunhas, e nós sabemos que nós nunca vamos ser por nós mesmos aquelas testemunhas, nós só vamos ser aquela testemunha que Deus Pai está necessitando se nós permitirmos, se nós soubermos como se faz para que a testemunha fiel e verdadeira venha viver a sua vida em nós. Então, agora, então, nós vamos falar a respeito dos 144.000 que vão ser, então, aqueles que têm o grande privilégio de nós vermos o nosso Pai sendo liberto daquelas calúnias que pesam sobre o caráter dele e que vem isso se estendendo por mais cerca de 6.000 anos. Então, com relação aos 144.000, nós temos dentro do movimento adventista sempre uma certa controvérsia. Dizem, uns entendem que os 144.000 são aqueles que serão trasladados vivos. E, de fato, nós temos no grande conflito diversas vezes onde isso, entende, é exposto de uma forma bem clara, entende? E quando nós vamos, então, aos 144.000, e quando nós vamos, então, ver, entende, que só são 144.000, hoje nós temos algumas estatísticas que nos trazem, entende, que nós somos alguma coisa perto de 22 milhões de adventistas, outros dizem que alguma coisa perto de 28, não sei bem certinho qual é que é exato o número, se são 22, se são 28 milhões, mas vamos supor que então, vamos arredondar isso, fazer uma média, vamos dizer que então nós hoje estivéssemos com 25 milhões de adventistas. Então, o que nós sabemos, Ellen White nos dá a informação que a maioria vai apostatar. E ela vai apostatar de onde? Ela vai apostatar da mensagem.
Não entender que eles vão entender, se dizer que eles não são mais adventistas, eles vão apostatar da mensagem, da mesma forma como vem assim, sendo prolongada esta mesma apostasia desde 1888, quando o Evangelho Eterno foi colocado de forma clara. Então, hoje nós temos alguma coisa perto de 25 mil, 25 milhões, e Ellen White nos diz entender que quando vem, então, a grande perseguição, que aquele tempo terrível que está já à nossa frente, e que nós estamos nos aproximando dele, a maioria absoluta sai fora. E ela também nos dá outra informação, que as vagas destes que foram, que saíram fora, vão ser preenchidas por todos aqueles filhos de Deus que estão em todas as outras comunidades. Então, se as vagas vão ser preenchidas, então nós vamos continuar tendo alguma coisa perto dos 25 milhões ou 22 milhões de adventistas. Se sobra apenas 144 mil, o que aconteceu com os outros? O que aconteceu com esses outros milhões de adventistas, então? Eu creio que Deus vai tirar a vida de uma porção daqueles que não vão ter condições deles suportarem a grande prova. Porém, eu creio também que a quantidade de mártires que nós vamos ter dentro do movimento adventista vai ser muito grande. Então, vamos voltar lá a entender a respeito daquelas calúnias que pesam sobre o nosso Pai. Então, nós sabemos que este número de 144 mil, em que Ellen White nos diz que nós deveríamos fazer orações para nós pertencermos a esse número. Porém, existem aqueles outros, e eu creio que também eles têm fundamento, quando eles dizem o seguinte, que esse número é simbólico, que ele envolve todos os remidos. E por que que vem essa ideia de que eles seriam também um número simbólico? Por causa que Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava falando a respeito da recompensa, e o Pedro pediu assim, isso está no livro de Mateus, capítulo 19, não? O Pedro pediu assim, e nós, que largamos tudo, o que vai ser conosco? Jesus Cristo então disse para eles que eles iriam julgar as 12 tribos. E ora, se eles vão então julgar as 12 tribos, como é a promessa de Jesus Cristo, eles vão ser os líderes das 12 tribos. Se eles vão ser os líderes das 12 tribos, então se conclui que esse número de 144 mil, ele é literal, e ele é também simbólico, que ele envolve as duas. Porém, essa controvérsia, eu creio que ela vai ser resolvida apenas quando nós chegarmos lá na pátria celestial. O que nós temos hoje de extremamente importante é o seguinte: nós hoje temos a oportunidade de sermos aquelas testemunhas. Nós temos hoje a oportunidade de nós sermos aqueles aonde a testemunha fiel e verdadeira vem viver a sua vida em nós, conforme o livro de Gálatas 2:20, e nós então podemos tirar de sobre o nome do nosso Pai exatamente aquelas calúnias. É por isso também que Jesus Cristo, quando ele veio aqui, entendeu o que é que ele veio fazer. O principal objetivo sempre era o Pai. E quando ele foi nos ensinar a oração, o primeiro ponto que ele colocou, qual foi? Santificado seja o teu nome. Ou seja, Jesus Cristo tinha também, dentro da sua primazia, dentro daquilo que era o primordial, o objetivo dele, é que o nome do Pai viesse a ser limpo das acusações que o inimigo colocou. E é por isso, então, que Jesus Cristo veio, e é por isso, então, que agora ele está disponível para cada um de nós. Então, por isso que a mensagem de 1888, ela vem precisamente com este objetivo, para que nós sejamos aqueles instrumentos que vão tirar essas calúnias, que vai desmentir todas essas calúnias que pesam sobre o nome do nosso Pai. Então, por isso que Ellen White também escreveu que, de fato, os 144 mil, eles não estavam muito, assim, preocupados com ganhar o céu, não, eles estavam preocupados com o pai deles. O pai deles tinha sido ofendido e agora eles tinham a oportunidade de livrá-lo dessas acusações. Se nós temos, então, dentro do nosso coração,
Este tipo de pensamento, e se esta é a mola propulsora que nos leva a entender a obediência, que nos leva às reformas, agora então nós estamos marchando dentro daquele caminho que vai nos levar a um bom destino, e agora então nós estamos tendo uma fonte de alegria ao nosso querido Deus e Pai. Agora, que os 144 mil, eles vão, de fato, enfrentar uma situação única, nós sabemos que esta é, lamentavelmente, a realidade, porém, se nós compreendermos também que as dificuldades, segundo aquilo que Ellen White escreveu, que as provações não são das menores bênçãos, então aqueles que vão fazer parte dos 144 mil, que vão passar pelos tempos de angústia, que vão passar por aquela hora onde Jesus Cristo já não está mais fazendo intercessão no santuário celestial, e eles vão se manter leais ao nosso Deus, aí, ainda e a despeito disso, logicamente eles estão sendo assistidos pelo Espírito Santo, porém, se esta realidade, então, for alguma coisa que nós mesmos vamos participar, imaginem ter a alegria de Deus Pai quando Ele puder abraçar a estes que o livraram das acusações que Ele não tem condições nenhuma de tirá-las. Não basta que Deus Pai diz o seguinte: olha, eu não sou falho, eu não sou mentiroso, eu não sou injusto. Não é assim que Deus Pai vai ser liberto daquelas acusações. Eles necessitam, Ele, Deus Pai, de fato está necessitando do ser humano. E por isso que Ellen White escreveu no livro Desejado de Todas as Nações que a honra do Pai e a honra de Jesus Cristo está agora na dependência da obediência dos seus filhos, dos seres humanos. Então, esse privilégio, nós não deveríamos de forma nenhuma abandoná-lo, porque de todos os privilégios, eu creio que esse daqui é o número um de todos eles. Não pode existir um privilégio maior do que nós sermos agora aquelas testemunhas que Deus Pai está necessitando, de sermos aqueles instrumentos usados por Jesus Cristo para que aquelas calúnias sejam de todo anuladas. Então, comente que Deus Pai então vai fazer para que esta situação, para que estas acusações de fatos, elas sejam anuladas. Ele vai permitir que o inimigo de Deus crie a pior de todas as condições que o ser humano já esteve vivendo aqui na face da terra. E quando também Jesus Cristo deixa de fazer a sua intercessão no santuário celestial, então o que nós temos? Nós sabemos que a natureza humana ela vai enfraquecendo geração após geração. Então, como nós estamos há 6.000 anos, nós sabemos que Ellen White fala entre que a resistência que o Adão tinha, alguma coisa perto de 20 vezes maior do que a nossa. Então, Deus Pai vai pegar aqueles últimos seres humanos da última geração, da geração mais fraca, vai possibilitar que o inimigo crie todo um ambiente difícil, vai colocá-los em provas que nunca antes o ser humano foi colocado, e pela graça de Deus, no poder da palavra dele, nós sabemos que nós vamos ter, então, pelo menos os 144 mil, mas não são só 144 mil, porque o inimigo veio a abater, ou seja, veio a tirar a vida de uma porção, de um número muito grande de mártires. Os 144 mil são apenas os últimos que sobraram. Porém, nós tivemos, então, de vitoriosos, uma leva, entendeu? Nós vamos ter milhões de irmãos que vão enfrentar a morte, e vão enfrentar a morte com a mesma coragem que o John Hus, que quando o algoz, quando aquele entende que foi lá tacar fogo na coisa para queimar, o John Hus, ele falou, eu não me lembro bem se foi o John Hus ou se foi o Jerônimo. Um deles, eu creio, entender que ele falou, entender assim, entender para o algoz, para tacar fogo na frente mesmo, entender, porque se ele tivesse, entender, fora do ânimo dele, se ele tivesse, entender, com medo, ele não estaria enfrentando aquele tipo de situação. Então, esse tipo de coragem, aquela coragem que tiveram os mártires quando no Coliseu Romano eles eram expostos aos leões, então nós sabemos também que a igreja agora, ela tem um futuro extremamente brilhante, e que ele vai ser
assim, notificado por todo o universo celestial, eu tenho certeza que ele vai ser lembrado por todo o tempo em que a eternidade for durar. Então, nós sabemos que quando, então, diante das situações mais difíceis, com uma natureza humana a mais fraca possível, esses nossos irmãos, e nós esperamos que eles estejam juntos, então, quando os 144 mil não estiverem fazendo absolutamente nada que seja favorável às acusações do inimigo, então nós sabemos que Deus Pai, então, vai ser, de fato, julgado pelo tribunal celestial, como alguém teria que estar correto em solicitar que aqueles que vão ter parte na vida eterna apresentem ao universo e apresentem à divindade a mesma obediência que ele estava esperando do Adão lá no Jardim do Éden, que lamentavelmente ele não o deu naquela época, porém agora os seus filhos vão dar essa grande alegria para o nosso querido Deus e Pai. Também eu li do Espírito de Profecia quais são os motivos, entender, que Deus Pai tem para permitir esta grande provação sobre os seus filhos. Estes que vão passar pela grande tribulação, eles vão descobrir algum defeito de caráter que de outra forma, entender, eles não poderiam se estar cientes deles. E é por isso que Deus Pai de hoje também nos permite que nós sejamos desaforados, ou que nós soframos alguma decepção, alguma grave decepção, para que a gente veja quais são os nossos defeitos de caráter. Eu me lembro, eu creio que é no livro de Amós, onde ele diz, 5, 6 vezes, ele diz, olha, eu permiti isto, e vocês não se converteram. Eu permiti isso, e vocês não se converteram. Então, Deus Pai, quando ele nos manda alguma aprovação, é para que a gente faça uma análise daquilo que está conosco, para que nós possamos ver algo que os nossos olhos antes não estavam vendo. E também, qual é que é a outra razão dele permitir que haja essa perseguição sobre aqueles do movimento adventista? É para que deem testemunho. Eu sempre fico imaginando o seguinte, nós temos alguns dos nossos irmãos, entender, das outras congregações, que eles também, dentro daquilo que eles compreendem, eles são filhos de Deus, e Deus os considera que estão entendendo, que estão com a consciência limpa, porque eles não compreenderam bem, entendem ainda as coisas, mas tem alguns deles que eles debocham da doutrina do santuário, debocham de Ellen White, debocham do regime alimentar, dizem que nós somos uma seita, eles dizem uma porção de coisas lá, dizem que nós não compreendemos a Bíblia, que nós somos fanáticos, e aí eles falam uma porção de coisas lá que não deviam falar. Porém, então, como é que agora nós vamos trazer um desses ali, que por anos, ele esteve lá pregando, esteve falando, todas essas coisas ali, como é que ele vai se converter para o adventismo? Não vai ser porque nós vamos dar um livro para ele, porque quando nós demos um livro para ele, ele já despreza totalmente Ellen White. Então, não vai ser com uma literatura que esta pessoa entende, que por anos ela veio batendo em cima dessas coisas que não têm fundamento, mas que ele acreditou que eram verdades. Ele não vai se converter por causa de uma literatura, é muito complicado. Porém, quando ele estiver presenciando que os filhos de Deus, os adventistas do sétimo dia, eles estão sofrendo todo tipo de injustiça, e eles se comportam da forma correta, agora vai mexer na mente deles, e agora sim, que aqueles que são os filhos de Deus, eles vão reconhecer que eles estavam equivocados naquele entendimento que eles tinham, e daí eles também vão se tornar adventistas do sétimo dia. Então, os 144 mil, tenha certeza absoluta, todos eles são adventistas do sétimo dia. Então, por isso, entende que eu vi Ellen White, e por isso que dentro desse quadro aí que vocês estão vendo, nós colocamos assim, ao suportarem com fé e firmeza as agruras ou dos maus tratos, através de seu exemplo, darão testemunho àqueles que de outra maneira não viriam a conhecer a verdade. Então, nós temos sempre que ter em mente que quando acontece algo de mal, algo que nós consideramos mal, devemos nos lembrar de Ellen White. As provações não são das menores bênçãos. E um dia lá na paz celestial, nós vamos reconhecer esta realidade.
Agora vamos falar então, um pouco a respeito daquilo que é as doutrinas egocêntricas, aquelas que não são egocêntricas. Alguém, por exemplo, poderia ir para o campo, por qual motivo que a pessoa vai? Diz, olha, lá eu vou ter uma comida melhor, eu vou ter mais paz e tal, eu vou ter lá, tudo coisas que significariam os bens dele, ou seja, aqueles propósitos que eram os propósitos de Deus para ele ir para o campo. Agora, por que que alguém deveria ir para o campo? Ora, se nós temos como mola propulsora que nós devemos ir para fazer o bem, então quando alguém vai para o campo, ele devia ouvir aquilo que Ellen White fala. Ellen White fala o seguinte, que ao contemplar as cenas da natureza, no nosso caráter, imperceptivelmente vai se assemelhar com o caráter de Deus. E por quê? Vocês já ouviram Ellen White falar entre nós sons satânicos? Quando você está numa cidade, você ouve motor, entendeu? Você ouve buzina, entendeu? Você ouve todo esse tipo de sons que Ellen White os classifica como sons satânicos. E quando você está lá no campo, desde que você não esteja usando motosserra, nenhum tipo de motor, nem nada de trator, você vai estar ouvindo os sons da natureza. Você vai estar ouvindo os pássaros, o ar, você vai estar ouvindo tudo quanto o rio que está fazendo lá aquele murmúrio, todas aquelas vozes são as vozes de Deus, e nós então podemos ouvir a voz de Deus através desses cantos. Os passarinhos, quando eles estão entoando as suas melodias, eles estão entoando os hinos, estão entoando a música, que exatamente aquela harmonia foi feita pelo próprio Deus. Aquilo não foi feito por o ser humano, não. Aquilo são as melodias que o próprio Deus é o Criador. Então, quando nós, então, vamos para o campo, no sentido de que lá nós esperamos que o nosso caráter dê aquele testemunho que Deus Pai está necessitando, agora nós vamos estar, então, em condições de enfrentar todas as agruras do campo. Porque nós devemos compreender que quando nós vamos ao campo, tendo aqueles que já estão no campo, todos nós devemos saber de que o inimigo de Deus também está lá. E ele está lá para nos provocar, para nos colocar à prova. Porém, se nós vamos entender com este objetivo e tudo aquilo que o inimigo for fazer lá, nós vamos entender, poder assim enfrentar com tranquilidade, porque nós temos um motivo maior, não somente a nossa comunidade, a comodidade, não somente os benefícios que Deus Pai tem para nós quando nós decidirmos de quando nós estivermos lá no campo. E assim também nós temos com relação às outras doutrinas, por exemplo, com relação à alimentação. Nós temos o nosso regime de temperança. E alguém poderia dizer, bom, eu vou praticar o regime de temperança, porque dentro eu vou ter menos doença, vou ter mais saúde, vou bater isso, vou ter mais disposição e tal. De novo, então, nós estamos vendo lá que esta pessoa está praticando o regime de temperança visando benefícios próprios. Porém, de fato, Deus Pai, quando Ele nos manda, nós nos alimentarmos assim, Ele, de fato, Ele quer promover a nossa boa saúde, quer promover o nosso bom sangue, mas esse não devia ser o nosso objetivo. O nosso objetivo devia ter exatamente alguma coisa com relação ao amor ao Pai. E como se constrói esse raciocínio? Se constrói mais ou menos dentro dessa forma de pensar. É assim, se porventura eu for comer daquela forma, for me exercitar, e for tomar água, e for tomar sol, e todas aquelas coisas lá que são os 8 remédios, o que vai acontecer com o meu sangue? O meu sangue ele vai ser um sangue de primeira. E esse sangue de primeira ele vai alimentar os meus neurônios. E quando os meus neurônios eles estão em perfeito estado de funcionamento, eles vão compreender mais, eles vão ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo, eles vão ser mais sensíveis às sugestões que a divindade quer se comunicar conosco. E o que acontece no coração de Deus Pai, quando isso então se estabelece? Tem alegria lá. Então, para que tenha essa alegria, é que eu pratico os 8 remédios e faço todas as coisas dentro desse sentido. Então, nós percebemos que existem os objetivos de Deus, quando Ele nos manda algo, existem os nossos objetivos quando nós obedecemos. A mesma coisa com relação ao dízimo.
Nós sabemos que quando alguém vai, ele dizia, vai ganhar almas, e quem ganha almas, diz Ellen White, vai ter estrelas na sua coroa, lá na pátria celestial, por toda a eternidade. Porém, então, não devia ser as estrelas, aquelas, entende, que seriam o motivo de nós, então, darmos estudos bíblicos, ou de nós, então, levarmos, possibilitarmos que as pessoas recebam o conhecimento do Evangelho. Não, devia ser algo seguinte: o que acontece quando, então, aquela pessoa que antes ela era inimiga de Deus, se passa a ser amiga de Deus, ela se converte? A alegria no céu. Então, nós devemos dar o dízimo, ou nós devemos, entender, nos empenhar no trabalho missionário, para quê? Exatamente para que, nesta hora, haja alegria no coração do nosso Pai quando um pecador se converte. Então, se nós tivermos a bênção de termos dentro da nossa mente esta razão do nosso ser, eis que então entre nós estamos, de fato, dentro daquele grupo, entende, que servem a Deus por amor. Eles estão, entende, obedecendo a Deus por amor, e eles estão fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que o próprio Jesus Cristo respondeu quando lhe pediram qual é o grande mandamento. E Jesus Cristo diz: amarás o Senhor teu Deus. Ou seja, farás o bem ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, entende, com tudo aquilo que nós pudermos. Então, como é que nós, então, poderíamos chegar a estar dentro daqueles que vão, então, de fato, ter esta mola propulsora, daqueles que vão ser os que vão, de fato, ser aquelas testemunhas que Deus Pai está necessitando? Ora, irmãos, nós temos uma única maneira de nós sermos este tipo de testemunha. É se nós, diante de qualquer tipo de tentação, de qualquer tipo de razão que o inimigo fosse trazer para nós servirmos a Deus por egoísmo, visando o bem próprio, se nós citarmos exatamente aquelas palavras que Jesus Cristo falou, entende, quando ele se referiu ao grande mandamento: se nós com fé dizermos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Agora, pela fé, nós podemos, então, ser aqueles que vão ser aquelas testemunhas, porque quando nós citarmos este tipo de mandamento, o próprio Jesus Cristo vem vivê-lo dentro de nós, e ele vai, então, nos conduzir de uma maneira que a mola propulsora vai ser aquela entre que vai nos impulsionar a tudo aquilo que nós estivermos fazendo. Então, vamos pedir a Deus Pai que nós tenhamos a bênção de termos esta mola propulsora funcionando em nós e nos impulsionando a nós enfrentarmos todos os embates que a vida nos trouxer. Nosso Pai e nosso Deus querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque, pela sua graça, o Senhor Deus nos está ensinando os princípios fundamentais do Evangelho eterno. Possibilita, Senhor Deus, que cada um de nós, e todos aqueles que também vão ouvir posteriormente este vídeo, que cada um de nós tenhamos a bênção de sermos uma daquelas testemunhas que o nosso Deus está necessitando. E possibilita, Senhor Deus, que se forme aquele grande exército de testemunhas que vai abrir a porta para o retorno de Cristo Jesus. Dá-nos essa bênção e possibilita também, Senhor Deus, que nós os teus instrumentos para que esta mensagem possa correr o mundo, em nome de Cristo Jesus. Amém.